Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com vocês para a gente fazer mais uma aula. Agora nessa aula hoje vocês vão aprender a como prolongar o trade de vocês, como buscar mais pontos. Vocês vão fazer a realização de uma parcial e buscar um alvo maior dentro da operação de vocês. E eu vou estar mostrando agora no gráfico quais são os sinais que a estratégia nos dá, orientando a fazer esse tipo de operação. Tá legal? Vamos lá? Bom, aqui no nosso gráfico, vamos começar aqui pelo dólar, tá? Antes de mais nada, nós precisamos fazer a configuração da nossa ordem oco, a nossa ordem que vai fazer o carregamento da nossa operação. Então, primeiro, vamos abrir aqui o nosso chart trading. Vamos pegar aquela estratégia que a gente já criou na primeira aula de execução, que é aqui o dólar. E vocês se recordam, ela estava assim: 100, 10, 19 e sem nenhuma estratégia stop. Então hoje a gente vai criar a nossa estratégia stop e para a gente fazer parciais a gente precisa dividir a nossa mão. Então vamos clicar aqui no mais primeiro, vamos ficar 50-50 e aqui a gente vai vir em nova e vamos criar a nossa estratégia de trailing stop. Como vocês podem ver, eu já tenho ela toda programada, tá? Mas eu vou recapitulá-la com vocês. Auto break-even, gain de disparo é 10. Vocês podem observar que o nosso gain de disparo bate com o nosso gain de saída da operação, que era o nosso alvo inicial. E a partir do momento em que isso aqui acontecer, vai acionar o auto break-even, onde o resto da nossa posição vai vir para o 0 a 0 e a gente não perde mais. E é aqui que é o trailing stop, onde a gente vai fazer a configuração agora para que a nossa ordem stop vá correndo atrás do preço e não vai permitir que uma operação vencedora vire perdedora. Então aqui em trailing stop vai estar desmarcado de vocês, vocês vão marcar. Gain para disparo, vocês vão colocar 28. Distância da última cotação, vocês vão por 20. E frequência de ajuste é 9. Feito isso, já está programado a nossa ordem de trailing stop para as operações do dólar 10R. Tá ok? Do índice a gente vai ver daqui a pouco. Então é só dar um OK, salva as alterações feitas. Aqui embaixo vocês também têm que colocar. Caso vocês queiram fracionar a mão de vocês em mais do que metade e metade, é só clicar em mais, ele vai abrir outra linha, vai dividir um terço, um terço, um terço. Tá legal? Mas a princípio, vamos começar com 50 e 50, tá legal? Nessas outras linhas, vocês precisam copiar exatamente aqui de cima. Então a gente pode colocar no gain, para jogar um pouco mais para frente, vamos pôr 20. E aqui a gente vai pôr 19, pois o stop é o mesmo, tá legal? E aqui a gente mantém a nossa estratégia trailing stop. É só dar um OK, yes, e está pronta a configuração da nossa estratégia de trailing stop. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os sinais que o gráfico nos dá dizendo que a operação vai andar. Eu estou aqui aberto com o gráfico do DOL F20, tá legal? No 10R, usando a mesma regra de coloração aí que vocês usam para estratégia, tá? E eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos. Vamos lá? Vocês já aprenderam que toda vez em que a média estiver entre a máxima e a mínima do candle, nós não devemos entrar na operação, perfeito? Isso está claro? Vocês viram lá na primeira aula. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para quando o candle antes do que pinta amarelo tem a média entre a sua mínima e a sua máxima. Observem essa situação. O candle amarelo está aqui, o candle antes dele, a média está passando entre a sua mínima e a sua máxima. Isso é o sinal que a gente precisa para prolongar o trade. Tá legal? Vamos procurar um outro exemplo. Aqui, ó. Mais uma vez, o candle antes do amarelo tem entre a sua mínima e a sua máxima a média de 20. Toda vez que isso acontece, e o candle seguinte a esse é amarelo, aqui é o nosso sinal de entrada, então é o sinal também para prolongarmos o trade. Tá ok? Como isso funciona na prática? Eu vou rodar um replay agora, ó, mais um outro exemplo aqui. Ó. Candle amarelo e o candle antes dele, entre a sua máxima e a sua mínima, tem a média de 20, sinal para
prolongarmos o trade. Nessa situação, a gente não sai total, a gente faz parcial. Já nas outras situações, onde o candle anterior não tem a média de 20 entre a sua máxima e a sua mínima, nossa saída final é total com 5 pontos. Tá legal? Então, vamos ver esses exemplos na prática agora para ficar mais claro para vocês. Vamos lá? Aqui vocês podem notar que ele já está colorindo amarelo, então isso já é um sinal para a gente que no seu fechamento ele vai nos dar o sinal de entrada. E no Renko a gente sempre tem a vantagem de saber onde o candle fecha, então é só a gente observar qualquer candle anterior como referência, ele vai estar fechando no mesmo preço de abertura desse cara aqui, ó. Então ele vai estar fechando aqui no 35,5. Então a gente vai fazer uma ordem de venda aqui no 35,5. Então é só aguardar ele fechar. Nunca antecipem no dólar, tá ok? No índice você pode estar deixando um tique abaixo, porque cada tique do índice vale bem menos que o tique do dólar. Aqui ele já fechou colorindo amarelo, então a gente coloca a nossa ordem de venda, o seu preço de fechamento. E vocês observaram que agora ele entrou duas ordens de saída, que a gente dividiu a nossa mão. Tendo essas duas ordens, e aqui como o anterior da referência nos informou que ele vai andar mais esse movimento, a gente pode prorrogar a nossa saída final. De que forma? Várias ferramentas a gente pode estar usando para determinar onde pode ser o alvo dessa queda. Aqui, por exemplo, a gente tem topos e fundos descendentes. A gente pode pegar e fazer uma projeção de Fibonacci nesse ponto. E aqui a gente pode estar deixando a nossa saída final aqui na região dos 100%, no caso 19,5. Vamos acompanhar essa operação. Olha que interessante, vocês já puderam notar que quando ele veio bem perto do seu fechamento, ele já coloriu para a gente vermelho. Isso significa que logo após esse Wolverine, nós vamos ter um magneto. Então, se ele já sinalizou para a gente que ele vai ter um magneto logo depois desse Wolverine, para que a gente vai sair aqui no alvo do Wolverine se a gente pode buscar o alvo do magneto? Então, dessa forma, essa nossa primeira saída, a gente já pode projetar ela para ir buscar o alvo do magneto, ou seja, 10 pontos para baixo da onde a gente fez a entrada. Então, vamos buscar aqui embaixo. A gente entrou no 35,5, buscar o alvo do 25,5. Por quê? Porque ele já sinalizou para a gente que no fechamento desse cara ele vai dar uma outra operação. E também a gente pode reentrar nessa outra operação também, aumentando ainda mais o nosso lucro. Lembrando que é sempre importante vocês se atentarem aos estudos que o Márcio já mostrou, procurando ver o melhor horário para fazer esse tipo de operação. E aqui, logo no fechamento desse vermelho, ele já ativou o nosso auto break-even, onde nessa operação inicial a gente já não perde mais, nosso stop já está no preço de entrada, e aqui é só deixar ele trabalhar para ir buscar o seu alvo. E ainda podemos fazer uma nova reentrada nessa operação daqui, porque nessa primeira nosso risco já é zero.
Para isso a gente vem e faz uma nova venda aqui no fechamento desse cara, que seria uma entrada pelo Magneto agora. A gente fez a entrada inicial pelo Wolverine e agora a gente fez uma nova entrada pelo Magneto. Aqui ajustamos as saídas. Então a gente já tem uma saída aqui. O alvo do Wolverine já virou o alvo do Magneto. Então dessa operação, a primeira parcial a gente vai pegar com 10 pontos. E essa aqui a gente vai manter com 5 pontos, sendo as primeiras parciais executadas aqui no 26. E aqui a gente já determinou os alvos para as próximas saídas. Lembrando que conforme o preço for descendo, o nosso trailing stop, que vocês programaram anteriormente, vai vir correndo atrás do preço e protegendo a nossa operação. Bom, como vocês puderam observar, nossa primeira parcial aqui já foi pega, tá ok? A nossa entrada aqui do Magneto, o trailing stop já protegeu, tá legal? E aqui atrás, a nossa entrada do Wolverine se mantém. Assim que esse cara fechar, ela vai vir aqui buscar a proteção também. Lembrando que a nossa saída final está aqui embaixo. E agora que a gente tem duas saídas finais, a gente pode estar fazendo a divisão também dessas saídas, tá? E buscar um alvo maior aí para outra saída nossa. Eu gosto de observar no livro visual onde que a gente está tendo escoras de preço, tá? Para buscar colocar a minha ordem antes dessas escoras que podem acontecer aí devido às ordens de outros players estarem sendo plotadas no gráfico. Ou buscar os números redondos, como o 110, aqui o 120, tá legal? Essa última saída eu vou deixar um pouco antes aqui do 110. Provavelmente aqui vai ter alguma defesa. Essa saída eu vou antecipar ela para cá, antes dessa região que tem um monte de ordem. Bom, aqui vocês poderem observar que ele pegou e executou uma outra parcial que a gente já tinha, e o nosso trailing stop está vindo andando aqui protegendo a nossa operação. Vocês podem observar, como eu tinha comentado antes de acontecer, região sempre que o bola tende a receber muita ordem, logo após a nossa saída aqui já entrou muita ordem de compra, agora exatamente na onde é o nosso preço de saída. Como a gente colocou a ordem há um bom tempo, estamos bem colocados na fila de saída aí. E o trailing stop veio acompanhando a descida, sempre trabalhando um tique atrás da onde o box que está trabalhando pode vir sem virar e continuar caindo. A partir do momento que o primeiro box que eu virar
no sentido contrário ao movimento, ele já vai estar encerrando a nossa operação aqui no gain. Bom, vocês puderam observar, né, que aqui a gente teve o encerramento da operação, com o primeiro box que virou contra, ele atingiu o nosso trailing stop, nosso stop gain, e encerrou essa operação em que a gente veio vendido desde aqui de cima, aumentamos o alvo, vendemos de novo aqui e viemos fazendo saídas conforme o preço foi caindo e vindo buscar os alvos. Então vamos recapitular tudo que vocês já viram até agora, para ficar bem claro para vocês e como vocês buscarem mais pontos do que já foi mostrado para vocês em todos os estudos até agora. Tá legal? Então vamos lá. Toda vez que tivermos um candle amarelo em que a média não estiver entre a sua máxima e a sua mínima, podemos fazer uma operação, perfeito? Se ele estiver com o fechamento para baixo da sua abertura e abaixo da média de 20, nós faremos uma venda. De que forma? Segurando o Alt, vindo ao seu preço de fechamento e colocando a ordem de saída. Se o candle antes dele tiver entre a sua máxima e a sua mínima, a média de 20 passando, nós podemos buscar alvos maiores. Ao invés de sair tudo com 5 pontos, nós podemos fazer uma parcial, proteger a operação e buscar mais pontos. Tá legal? Se, igual nesse caso, não tivermos a média de 20 passando entre a sua máxima e a sua mínima, então nós devemos entrar na operação e sair tudo com 5 pontos. Isso falando com relação ao overin. Como a gente teve aqui um exemplo de não entrada, pois a média de 20 estava entre a sua máxima e a sua mínima. Perfeito? Com relação ao magneto. Toda vez que tivermos um Wolverine antes no movimento, e em sequência tivermos um magneto, nesse caso vermelho, para venda, no seu fechamento faremos uma venda para buscar inicialmente seus 5 pontos. Se ele vier do movimento onde o candle antes do Wolverine tiver tocado a média, a gente pode ir carregando essa operação. Se não, saída total com 5 pontos também. Exemplo para compra. Se o candle antes do Wolverine tiver a média passando entre a sua mínima e a sua máxima, podemos entrar nele para buscar parciais. Pode fazer a primeira com 5, depois 10, buscar direto os 10. E se em sequência tivermos um magneto, nesse caso verde, para compra, podemos entrar nele também e fazer a mesma coisa. Ao invés de sair tudo com 5, buscar 10 pontos ou usar outras ferramentas para determinar qual pode ser o alvo final da operação. Então, galera, a aula de hoje foi essa. Espero que tenha ficado claro para vocês como aumentar o trade e buscar mais pontos dentro do dólar. Na próxima aula, nós vamos ver um exemplo bem parecido com esse, no índice. E aí a gente vai fazer a programação da ordem de auto break-even também. Tá legal? Então, por hoje é só. Espero que todos vocês aproveitem para estender a operação de vocês. Lembrando sempre do sinal. Se o candle antes do Wolverine tem tocado a média, ou a média está passando entre a sua máxima e a sua mínima, e o candle posterior já dá o Wolverine de venda, isso sinaliza para a gente que esse movimento pode andar mais. E se vocês já estiverem vendidos no Wolverine,
e logo em seguida, quando a gente vai realizar a parcial, ele já está sinalizando que vai nos dar o magneto, podemos também prorrogar a nossa saída ao invés de 5 para 10 pontos. Perfeito, pessoal? Então, espero que aproveitem bastante essa estratégia e ganhem muitos pontos. Um grande abraço e até a próxima.